Capítulo 455 Noiva. Xiuming ficou atordoado por um longo tempo. Nem em sua imaginação mais louca ele jamais esperaria que este fosse o resultado. Este era um fragmento da espada dos 10.000 antepassados. Embora não houvesse usos práticos para o fragmento da espada dos 10.000 antepassados, ele ainda era um símbolo de importância. Existiam 7 fragmentos, que estavam sob posse das 7 seitas principais. Eles foram passados de mestres para mestres por milhares de anos e Nangong Tianyin realmente pretendia trocá-lo. O que seria este elixir? Era realmente algo que Nangong Tianyin queria tanto ao ponto de querer trocar seu fragmento da espada dos 10.000 antepassados. Esta era uma questão que deixava os outros intrigados. O ponto crucial disso tudo foi a mudança de atitude de Nangong Tianyin. Ela não agia mais como a mestra da seita Nota Celestial, mas, enquanto ela negociava com Nili, ela parecia mais uma comerciante sem escrúpulos e até tentou enganá-lo. Esse comportamento fez com que as pessoas ali presentes desviassem o olhar, um pouco encabuladas. Mestre da seita, por favor, reconsidere. Por favor, reconsidere, mestra da seita. Embora não haja qualquer uso prático para o fragmento da espada dos 10.000 antepassados, ainda é algo que não pode ser facilmente trocado por qualquer coisa. Quando vários protetores da seita ouviram as palavras de Nangong Tianyin, eles imediatamente tentaram persuadi-la a reconsiderar suas palavras. Eles pensaram que tinha algo errado no cérebro de Nanjing Tianyin, já que ela tinha concordado em trocar com Nili. Eles não tinham ideia de quais eram os 5 elixires que sua mestra da seita concordou em trocar. Vocês estão questionando minha decisão. Nangong Tianyin franziu a testa enquanto olhava para os poucos protetores. Quando os protetores sentiram a ira oculta de Nangong Tianyin, eles imediatamente se curvaram. Seu subordinado não se atreveria. Exceto? Nangong Tianyin acenou com a mão, não há necessidade de falar mais nada. Estou bem ciente do que estou fazendo. Sim? Os protetores não se atreveram a falar mais nada. Os elixires que ela recebeu anteriormente foram dados a vários anciãos da seita Nota Celestial para provarem a sua eficácia. Nenhum dos protetores provou os elixires, portanto, eles não sabiam o quão poderoso eram os elixires. Nangong Tianyin estava bem ciente do que esses 5 elixires significavam. Portanto, Nangong Tianyin tinha que obtê-los. Mesmo que isso significasse trocar seu fragmento da espada dos 10.000 antepassados. Mestra da seita Nangong, espero que nossa colaboração funcione bem, disse Nili enquanto sorria levemente. De repente, uma figura encantadora apareceu na entrada do salão principal. Nili. Uma voz preenchida com grande entusiasmo ressoou pela sala. Nili virou a cabeça enquanto olhava para a origem da voz. Um sorriso se revelou em sua boca, era Xiaoninger. Xiaoninger parecia mais madura, em comparação com antes, e seu corpo também estava mais curvilíneo do que antes. Sua figura curvilínea era extremamente encantadora. Quando Xiaoninger viu Nili, seu rosto ficou levemente corado. Ao ver Nili novamente, seu coração ficou extremamente agitado. A deusa que geralmente não sorria de repente revelou seu lindo sorriso. Era como se a brisa da primavera soprasse e todo o céu e a terra ficassem pálidos em comparação ao sorriso dela. Xiuming ficou em transe por um momento antes de se recuperar. Comparadas a Xiaoninger, todas as damas que podiam ser consideradas como belezas raras,
de repente, se tornaram comuns. Xiaoninger chegou ao lado de Nili enquanto o encarava. Após um breve momento, um leve sentimento de sofrimento apareceu em seu coração. Depois de um tempo tão longo, Xiaoninger sentiu que ela estava quase esquecida. Ninger, você parece ter ficado mais alta e também mais bonita. Nili comparou sua altura com Xiaoninger enquanto ele acariciava sua bochecha. Era suave e sua figura também parecia ter se tornado mais sensual, comparada a antes. Esse período de tempo era o período de crescimento para os jovens. Nili também cresceu, ficando mais alto, em comparação com antes, então, naturalmente, Xiaoninger também cresceu, e desenvolveu um corpo esbelto e elegante. O olhar de Nili caiu sobre o peito de Xiaoninger. Xiaoninger realmente se tornou mais sensual. Ele lembrou vagamente do momento ambíguo quando ele tratou Ninger. Percebendo o olhar ardente de Nili, Xiaoninger ficou um pouco feliz em seu coração e, ao mesmo tempo, também se sentia tímida. Havia uma sensação bizarra nos lugares que Nili olhava. Da mesma forma que Nili, ela também lembrou o momento em que Nili tratou sua doença pela primeira vez e ela não conseguiu evitar uma sensação de calor em suas bochechas. Quando Xuanyue viu essa cena, ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela definitivamente não imaginava que existisse algo entre Xiaoninger e Nili. Xiaoninger agia como uma deusa nobre e virtuosa durante os dias, mas, por trás de todo mundo, ela era apaixonada por outros caras. Xuanyue não pôde deixar de resmungar enquanto amaldiçoava interiormente em seu coração, casal maldito. Embora ela tenha amaldiçoado em seu coração, ela ainda revelou um sorriso apaixonado em seu rosto. Irmã Júnior Ninger, quem é esse esplêndido jovem? Por que você não me apresenta? Ao ouvir sua voz afiada, o olhar de Nili se moveu para ela, franzindo a testa e as sobrancelhas. Embora Xuanyue estivesse sorrindo, com a aguda visão de Nili, ele poderia dizer que Xuanyue era uma hipócrita. Mestre da seita Penas Divinas, Nili. Pergunto-me como devo dirigir-me a esta irmã sênior. Nili sorriu ligeiramente quando perguntou a Xuanyue. Mestre? Mestre da seita Penas Divinas. A voz de Xuanyue pausou um pouco. Ela queria falar, mas ela engoliu as palavras que atingiram a garganta. Quem poderia ter imaginado que esse pirralho era realmente o mestre da seita Penas Divinas? Com seu status, ela nem tinha qualificações para falar com Nili. Afinal, a seita Penas Divinas era uma seita de poder que não era de modo algum mais fraca que a seita Nota Celestial. Por outro lado, ela era apenas uma discípula comum da 63ª geração da seita Nota Celestial. Asterisco tosse asterisco asterisco tosse asterisco saudações, mestre da seita Ni. Xuanyue estava em uma posição ligeiramente embaraçosa. Xuanyue, como você pôde ser tão grosseira? Você não viu que a mestra da seita está falando com o mestre da seita Ni? Por que você ainda não saiu? Disse solenemente um protetor ao lado. Sim, protetor Lei. Xuanyue imediatamente recuou para um lado. Se fosse durante os tempos normais, ela seria bastante casual. No entanto, com os mestres de duas seitas discutindo assuntos, não era apropriado ela se intrometer. Mestre da seita Ni, você estava dizendo que Eziun é sua noiva? Perguntou Nangongtiani enquanto olhava para Nili. O olhar de Xiuming também caiu instantaneamente sobre Nili. Ele já ouviu falar de Eziun antes.
Os rumores diziam que a beleza de Ezion não era de modo algum inferior a Xiaoninger. Além disso, ela também tinha o talento mais forte entre a geração mais nova da seita Nota Celestial. Seu cultivo progrediu rapidamente e poderia ser chamado de gênio, na qual é difícil de encontrar, mesmo em 1000 anos. Os rumores também declararam que Nangon Xianin tinha intenções de preparar Ezion para ser a próxima mestra da seita Nota Celestial. Nili realmente afirmou que Ezion era sua noiva. Xiuming se recusou a acreditar. Isso mesmo. Nili acenou com a cabeça. Mas depois de ouvir a resposta direta de Nili, Xiuming franziu as sobrancelhas por um breve momento. Neste momento, Nili respondeu esta questão com seus tatos de mestre da seita Penas Divinas, de forma tão natural, não poderia haver falsidade em suas palavras. Xiuming não pôde deixar de sentir ciúmes. Damas como Ezion eram algo que nem ele não se atrevia a cobiçar. Então, seu relacionamento com Xiaoninger, o olhar de Nangon Xianin caiu sobre Xiaoninger, que estava ao lado de Nili. Vendo as ações de flerte de Nili e Xiaoninger, mesmo um tolo poderia dizer que a relação entre eles não era algo tão simples.